E aí, nação celeste, aí, meu povo, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. A partir de agora, te atualizar sobre tudo envolvendo o nosso Cruzeirão desse nosso domingão. Bom, é o seguinte, nação celeste, pós-vitória aí na terceira rodada do Campeonato Mineiro contra a equipe do Uberlândia, né, uma apresentação aí onde no primeiro tempo o Cruzeiro foi muito bem, se manteve também ali na segunda etapa, enfim. Após esse sabadão aí de mais 3 pontos, encaminhando a classificação para a próxima fase, o grupo do Cruzeiro tá bem acessível, né, digamos assim, por hora. Bora te atualizar sobre várias informações paralelas aí à partida contra a equipe do Uberlândia, tá? Muita coisa importante pipocando e a partir de agora, nesse domingão, você fica atualizado. Só peço, antes de mais nada, o seu joinha. Deixa aquele likezão, nação celeste, meta de 500 likes, conto com a sua ajuda. Se inscreva, comenta e também compartilha o nosso conteúdo. E é o seguinte, nação, no final desse vídeo, tá, como já foi no domingo passado, vou trazer aqui os destaques da nossa comunidade, tá? Os inscritos que mais interagiram, comentando, dando like, hypando, quem ajudou o canal durante essa semana. Beleza? Primeira info, nação, baita notícia, né? Tínhamos trazido por alto, agora a gente já pode confirmar. Segundo o Samuel Venâncio, Vidalba ainda nesse mês de janeiro vai ser liberado para treinar com o grupo. Bizarro, é bizarro, tá? A lesão que ele teve, que foi grave, foi no dia 10 de dezembro. Passou aí menos de 45 dias e já tem essa perspectiva. Imagina o quanto Vidalba deve ter aí nas férias, se dedicado ao máximo para que isso fosse possível. Será um reforço e tanto, né, pro nosso sistema defensivo. Próxima info, nação, falando, né, em jogador que pode reforçar, no caso não o Cruzeiro, mas uma outra equipe, o volante Wallace, porque segundo Samuel Venâncio, o Wallace está liberado para poder negociar com outro clube. Ontem, né, o Samuel Venâncio destacou que o Wallace não foi relacionado, né, contra a equipe do Uberlândia no jogo que marcou a volta dos titulares. E o Samuel Venâncio deixou bem claro inicialmente que ele não ter ficado no banco foi uma questão técnica, tá? E aí o Samuel complementou a informação, tá? Abre aspas para ele, ó. O Wallace não foi relacionado para o confronto diante do Uberlândia. Ele não ficou no banco para essa partida de hoje. Ainda não há proposta pelo jogador, mas caso chegue alguma, o Cruzeiro irá negociar. Em outras palavras, o Wallace está no mercado, segundo Samuel Venâncio, tá? No lugar do Wallace, podemos dizer assim, ficou o Rian Guilherme na defesa. Então, o Samuel Venâncio destacou isso. Dá pra gente imaginar que o substituto imediato nessa temporada do Lucas Romero vai ser o Rian Guilherme. E o Wallace, pelo visto, não agradou nos treinos. Tinha aquela expectativa do Tite tentar recuperar o futebol do Wallace. O Wallace foi para a seleção no segundo ciclo do Tite na seleção brasileira. Ele convocou o jogador, então tinha essa expectativa. Mas pelo que o Samuel Venâncio ventilou, o Wallace não deve permanecer. Chegando uma proposta, o Super Grêmio, se quiser, né, tentar negociar, numa dessa o Cruzeiro pode ali flexibilizar alguma coisa, a gente aguarda. Quero falar, nação, sobre um assunto que é um complemento, tá, de uma pauta em um vídeo durante essa semana, tá, importante, que envolve isso aqui, ó, envolve imposto dos clubes. E aí, no caso, tá tendo uma batalha bem clara e evidente nos bastidores dos clubes associativos versus os clubes que são SAFs, tá? E os clubes associativos tiveram uma derrota gigantesca nesses últimos dias, em algumas pontuações na nova reforma tributária. E aí os clubes associativos tentaram aumentar o valor da alíquota das SAFs para tentar deixar a coisa o mais igualitário possível na visão, né, desses clubes. Com a derrota, agora eles tentam articular de uma outra maneira, quem sabe, ou diminuir esse imposto dos clubes, ou aumentar os das SAFs. Mas bora para a informação aqui do Lauro Jardim, do O Globo.
Bandeira de Melo tem reunião com Lula sobre tributação das SAFs. Lembrando que o Bandeira de Melo é um dos deputados que encabeçam, tá, essa disputa nos bastidores pelo lado da associação, tá? Ex-presidente do Flamengo tem articulado no Congresso uma solução legislativa por projeto de lei ou medida provisória para modular os efeitos do veto presidencial que resultou em uma carga tributária mais favorável às equipes que viraram SAF. O deputado avalia que o modelo não pode induzir a migração de clubes por meio de vantagens fiscais. No encontro com o presidente, Bandeira expôs essa situação e, segundo interlocutores, o petista, no caso Lula, se demonstrou receptivo a uma solução equilibrada. Na terça, Lula vetou parte da lei da reforma tributária que reduzia impostos sobre SAFs, clubes sem fins lucrativos. E clubes sem fins lucrativos. Com a medida, as líquidas para clubes associativos podem ser maiores do que as taxas aos clubes empresa. O chororô por parte do Flamengo continua, já que o Flamengo é quem encabeça, né, essas articulações através de deputados lá no Congresso. E a gente vê para onde que isso vai. O Cruzeiro tem que ficar de olho. O Cruzeiro também tem os seus, né, lá no Congresso. O Sérgio comemorou demais quando alguns vetos aconteceram que seriam prejudiciais financeiramente às SAFs, e a gente fica de olho, tendo novidade, a gente continua comentando aqui no canal. Quero falar agora, nação, sobre uma mudança na direção de futebol do Cruzeiro, mas só aqui do lado do departamento feminino, tá? Rapidinho, Cruzeiro tira profissional do Inter e encaminha a contratação de nova diretora para o futebol feminino. Cruzeiro aposta em dirigente do Inter para liderar o futebol feminino. Rapidinho, tá? Trata-se da Luísa Parreiras, que atualmente está no Internacional, diretora de futebol, agora, né, nova diretora de futebol das Cabulosas. O Cruzeiro recentemente perdeu a Bárbara Fonseca, né, que foi pro Grêmio, e o Cruzeiro faz essa movimentação. A Luísa teve um trabalho bem elogiado em Minas, no América, alguns anos atrás. Foi pro Inter e agora volta para BH, dessa vez para o Cruzeiro, para ocupar aí a vaga, né, que ficou vaga pela Bárbara. Agora, nação, bora falar um pouquinho de mercado, tá? Temos aí 3 informações importantes, 2 no caso, né? É que são 3 telas e 2 telas para uma mesma informação. Olha só essa oportunidade de mercado que tá surgindo, tá? O jornalista Pipe Sierra é bem conhecido na Colômbia, quase 200 mil seguidores só no Twitter. Ele traz informação de que o atacante Juan David Bonilla rescindiu seu contrato com o Milionários e está considerando aí as ofertas, né, que chegaram até ele. Segundo o jornalista, o Cruzeiro foi um dos clubes que procurou o jogador para tentar assinar um contrato. Ele chegaria livre, tá? Além do Cruzeiro, o Red Bull Bragantino, times de Portugal e da própria Colômbia estão interessados no atacante. Ele tem 19 anos, rodou por algumas equipes, Envigado, rodou lá na equipe do Valladolid da Espanha, no próprio Milionários. Teve pouquíssimos minutos, tá? Nos times profissionais, ele basicamente é jogador de base. Então seria um jogador ali para tentar ficar 1, 2 anos na base e se vingar, de repente subir para o time principal. E agora a gente finaliza o nosso vídeo falando do Cauã Prats. Depois de falar da joia colombiana que está na mira do Cruzeiro, agora a gente fala de uma joia brasileira que está na mira do Borussia e que vê o negócio avançar. Como eu já trouxe nos últimos vídeos em pelo menos 2 conteúdos, o Borussia está muito interessado no nosso lateral esquerdo. E segundo o pessoal lá do Diário Celeste, através de jornalistas, né, o João Paulo e o Diego Marinho, o Borussia Dortmund, além de manter o interesse após as recusas do Cruzeiro, vê a negociação avançar em alguns pontos. Com o negócio avançando, tende-se cada vez mais a um desfecho positivo. Positivo para o Borussia, e se é para o Cruzeiro, você é que vai avaliar. Mas bora aqui rapidinho para a matéria. Um dos principais clubes do futebol mundial, o Borussia Dortmund, segue interessado no lateral Cauã Prats, joia da base do Cruzeiro. O clube alemão havia apresentado uma oferta pelo jogador e agora a negociação teve avanço em alguns pontos, conforme a apuração do Diário Celeste. Inicialmente, o Borussia havia enviado uma proposta entre 9 a 10 milhões de euros pelo jogador, mas a diretoria celeste recusou. Mas, mesmo diante da recusa, os clubes seguiram conversando e houve avanço em alguns pontos. Assim, existe a possibilidade de um acordo em algum momento, tá?
Aqui a matéria continua trazendo alguns outros pontos importantes, mas eu quero complementar com uma informação da Alemanha, através do jornalista Patrick Berger. Já falei dele aqui no canal. O cara tem simplesmente quase 150 mil seguidores para um país muito menor, né, do que o Brasil. É muita coisa. Futebol alemão, no futebol alemão ele é muito respeitado. E ele traz um complemento sobre essa notícia, nação. Segundo o Patrick, o lateral esquerdo, né, o Cauã Prats, está mais próximo do Borussia. As negociações com o Cruzeiro estão bem avançadas. O Dortmund fará uma proposta subsequente às recusas que o Cruzeiro deu e acabará por investir algo em torno de 12 milhões de euros. O acordo é apenas uma formalidade e pode ser finalizado durante o fim de semana. Todos estão confiantes. O lateral esquerdo só quer ir para o Dortmund. Um acordo para um contrato até 2031 está em vigor há algum tempo. Então, segundo o Patrick Berger, seria uma proposta ali na casa dos 12 milhões de euros. E eu acredito que duas coisas a mais aconteceria. Até o Samuel Venâncio chegou a comentar nessas últimas horas, tá? O que seria mais? Além dos 12 milhões, por exemplo, mais 3 milhões de euros para metas. Então o Cauã poderia custar 14, 15 milhões, dependendo dos valores que você colocasse nessas metas. E ainda assim o Cruzeiro garantir, sei lá, 10, 20% de uma venda futura do Dortmund. Então o Dortmund vendeu o Cauã pro Manchester City lá por 60 milhões de euros. Aí o Cruzeiro pega 10%, 20% dessa venda. É uma coisa que está sendo colocada também nessa negociação e o Cruzeiro não vai abrir mão. E a gente fica de olho, porque tendo novidade, a gente vai noticiar. E se chegou até aqui, likezão, hype, o vídeo, um domingo muito abençoado para vocês. E para finalizarmos aqui com chave de ouro, deixa eu só atualizar aqui para vocês a nossa tela com os inscritos que brilharam nessa semana, tá? Então, se você já quiser deixar o nosso vídeo, fique à vontade. Muito obrigado pela moral, tá? Mas se você quiser saber se seu nome está aqui na lista, vem comigo, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês verem. Deixa eu transicionar. Pronto, ó. Vamos lá, tá? O top 5 da semana ficou aí com a Caroline Nascimento, mais conhecido como minha noiva, como sempre aqui ajudando demais no nosso canal. O Azevedo, nosso parceiro, Júnior Silva, Wilson Reis e o Flávio Marcelo Martins. Teve alguma alteração do que a gente trouxe na semana passada? Acho que teve uma alteração, né? Aí depois, Cristiano Borges, muito obrigado a você, irmão, tá sempre com a gente há muito tempo. O Will não é diferente. Jonatas Antônio, o Eli Vieira, o John, Rubens Ferreira da Silva, o meu xará de letra G, Gilmar Souza, Edmar Isidório, Felipe Sartori, Sou o Cruzeiro na Veia, o Carlos Pereira, Thiago Silva, AF Neto, Ricardo Souza, Evandro Toledo, Flyby, Roberto Fernandes, Thiago Vieira, Olivério Alves e vamos finalizar aqui com Vida na Roça. A todos vocês, meu muito obrigado, tá? Ó, de verdade, por essa semana aqui, vocês terem participado em alguns vídeos, interagido, comentado, dado o seu likezão, hypado o nosso vídeo, meu muito obrigado. Do mais, a qualquer momento eu volto com vocês. Tem outro vídeo aqui nesse domingão que eu acho que você vai curtir, hein? Fica ligadinho, a qualquer momento nós voltamos. Até a próxima. Tamo junto, nação!